tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só do sangue de Jesus, a poder sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder, todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder, a poder sim, força sem. Bendito Pai que habita nos altos céus, nós glorificamos a Ti, exaltamos a Ti. Amém, meu Deus. Perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém. Amém, Somos Jesus. pecadores arrependidos, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Né? Vamos ler inicialmente Caráter e Personalidade, volume 1. Você tem? Nós vamos, né, prosseguindo com a leitura. Para quem ainda não conhece, né, as meninas aqui que nunca vieram, vocês também que nunca vieram, a gente lê e depois comenta, né? Se for muito longo o capítulo, a gente para num tópico. Se for mais ou menos, a gente termina e depois comenta. E cada um vai comentar as partes que acharam mais interessantes. Ó, pra vocês duas lerem. Bom, fica aqui espiando a Patrícia. Você já tem, Não, né? espia aqui, ó. Vamos aqui. Não, eu tô Ah, você tá com aqui? Beleza. É que esse negócio de tecnologia. Vamos lá. Você costuma ler o prefácio? Não, vamos pro Não, é capítulo muito 1. difícil para fácil. Sua importância. Capítulo 1. Sua importância. A mais bela obra. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Conhecer as leis que governam a mente e o corpo. É dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida, e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros quanto ao são funcionais. Esse trechinho final aqui é muito importante aqui que eu vi aqui. Faculdades cultivadas, melhores serviços, né? Esse penúltimo parágrafo aqui está dizendo o seguinte: pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em seus maus costumes. Quer dizer, tem coisas aqui que, pelo que ela disse aqui, que tem que haver uma transformação radical. Né? Uma transformação radical, ou senão esses maus costumes, os maus traços de caráter, eles podem ficar arraigados e a pessoa não conseguir mais se libertar desses traços aqui, né? Tá dizendo, ou senão pelo cultivo de todas as suas faculdades, adquirir a capacidade de fazer o melhor serviço. São duas opções: ou você deixa os maus traços se arraigar totalmente em você, ou você cultiva essas faculdades aí, né, ao máximo, e adquire a capacidade de fazer o melhor serviço. Essas pessoas aqui, está dizendo, serão procuradas em toda e qualquer parte. Elas serão apreciadas por tudo de que são dignas. Ou seja, né, uma pessoa fala, nossa, aquela pessoa ali faz um trabalho, olha, indico ela para você. A gente viu aqui em outros tópicos, né, que fala que a pessoa tem que fazer o melhor, né, nas coisas. Sempre. Numa ocupação, seja lá o que for. E a primeira frase, né, de que nós começamos, tratar com mentes humanas
é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Olha que lindo. Então, assim, você trabalhar com a mente, você trabalhar com as pessoas, você poder ajudar elas nos diversos pontos de que ela precisa, é a obra mais bela. E só pra gente, voltando aqui como eu estava falando, que quando você se demora a fazer uma reforma, você corre o perigo, né, de não conseguir realizar. É isso que eu entendi aqui, Isso ó. é radical. É, quando você vai fazer alguma coisa, você não pode estar com isso é um pensamento que eu acho que nem é um pensamento de Deus, isso é um pensamento humano. Não, eu vou fazendo aos poucos. A gente corre um perigo muito grande, porque então eu vou fazer um pouco. Então hoje eu bebo uma xícara de café, amanhã eu vou beber metade da xícara de café. Amanhã eu vou tomar. Então você nunca vai estar deixando de tomar o café. Você sempre vai estar fazendo. Se enganando. Está enganando a si mesmo. Então a reforma ela precisa partir do princípio que o rei Josias fez. Lembra o que o rei Josias fez lá? Quando ele assumiu o reino? Ele trocou tudo, foi lá, pegou o sacerdote, mandou matar o sacerdote, estava errado, foi na hora. Porque ele achou o livro da lei, pegou. Então aqui é muito importante a gente compreender isso. Aqueles que são vagarosos em fazer isso, sofrem um dano muito grande, espiritualmente falando. Sofre um dano muito grande. Porque Deus quer fazer algo tremendo com ele, mas ele precisa se abdicar de algumas coisas, ele não se sente forte, não se sente fraco. Mas o que a gente tem aqui? Que aqui embaixo aqui podemos atingir quase a excelência dos anjos. Se foi dado esse poder para nós atingirmos uma vida de santificação, não estou falando da condição de anjo, uma vida de santificação, quanto mais nós demorarmos para entrarmos nessa vida, maior vai ser o dano na nossa vida espiritual. Quanto mais rápido entrarmos, melhor vai ser para a nossa vida espiritual. É porque quando, por exemplo, se uma planta está crescendo torta, quanto mais você demora para colocar um negocinho ali para colocar, vai ter uma hora, né? Não vai conseguir. Eu queria ler uma passagem aqui que está escrito aqui, ó. Ele se esforçará para alcançar mais alta excelência. Aqui no celular. Aí, ó. Página. Opa. 4.5, parágrafo 5 é isso. É página 14? É 4. Aqui ele diz assim, ó, no preparo da mocidade não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Eu sempre ouvi isso aqui ao contrário. Eu sempre ouvi ao contrário, não, para os jovens a gente tem que fazer alguma coisa lá, senão eles vão sair da igreja. Não, a gente tem que, com os jovens a gente tem que pegar leve, né, não. E aqui ele fala ao contrário, no preparo da mocidade não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Então, é o contrário. Eu estava pensando, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e que ele está estudando para o vestibular. Os caras que fazem vestibular não pensam desse jeito. Vamos fazer um vestibular bem levezinho, porque senão os jovens vão deixar de estudar, né? Senão os jovens não vão querer mais estudar matemática, não querer. Então vamos fazer uma prova bem fácil. Não é assim que eles pensam. Eles mandam a prova mais difícil. E é tão difícil que até os professores lá não passariam nesse vestibular, se ele fosse para eles fazerem esse vestibular. Então é interessante que o mundo lá fora não quer nem saber que é jovem. Eles põem a norma alta mesmo. E agora a gente da igreja não, coitado, né? Os jovens, coitado, vão sair da igreja. Então vamos fazer uma coisa light, vamos fazer a social para os jovens, senão eles vão sair da igreja, né? Vamos fazer. Rebaixar a norma, né? Vamos rebaixar a norma, senão o jovem vai sair da igreja. Vai ficar na igreja perdido, né? Mas vai estar na igreja. Então, assim, à medida com que nós adquirimos o conhecimento, por exemplo, como ele falou, devemos... Então, a cada vez que eu aumento meu conhecimento intelectual sobre um assunto, por exemplo, a gente conheceu mais uma página desse livro, é mais uma coisa que a gente radicalmente tem que passar a pôr em prática. Porque senão esse conhecimento ele passa a ser obsoleto na sua vida, ele passa a não fazer sentido. E é justamente o objetivo de nós estarmos aqui, é que o conhecimento faça sentido e tenha um significado. Por que um significado? Porque nós vamos, a partir disso, da mudança que ele faz em nossas vidas, influenciar outras pessoas. Então, por exemplo, tem que ser radical. A gente aprende hoje que a carne faz mal, e quanto tempo a gente leva para parar de comer a carne?
Aí a gente aprende que o queijo faz tão mal quanto a carne, quanto um exemplo, né? Não tô falando que se você tá comendo carne você tá em pecado, mas a gente aprende que o queijo faz tão mal quanto tempo a gente leva. Aí a gente aprende que o leite é a carne líquida. E quanto tempo a gente leva? Por quê? Porque é prático. Porque deixa o bolo mais fofinho, com mais facilidade. Porque eu conheço pessoas que fazem bolo muito fofinho com água, com recursos, não colocam nem óleo, você sabe muito bem disso, né? E fica bom. Por que nós não atingimos esse ponto? E são pessoas, olha, eu vi essa pessoa aprendendo uma palestra, por exemplo, sobre o óleo. E eu não estou falando do óleo industrial, estou falando do azeite, o azeite puro. Ela viu cientificamente que aquilo não é ideal pra gente, ela largou de vez. E aí eu falo assim, nossa cara, eu queria ter essa fé. Então assim, queria ter essa prontidão a deixar aquilo que eu aprendi que me faz mal. A partir do momento que nós estamos convencidos de que uma coisa como ele faz mal, a gente tem que deixar para aquilo fazer sentido na nossa vida. Ou a gente deixa, ou nós seremos sempre mornos, sempre metade. Só pegar o gancho que você está falando aqui, que o doutor falou aqui da gancho agora, olha só aqui, no mesmo palavra, mais uma observação muito legal. Diz assim, aquele que compreende as próprias deficiências não se comparar de dificuldades para alcançar a mais alta norma. Então, vamos ver página 10. Página 10, é o 4. É 4 aí. Do celular? Celular 4. Então, o que a gente compreende aí? Aí a gente vê que o poder já foi dado, agora vem o que? A parte humana. Então você tem que se esforçar. Aí a gente cai naquele contexto lá, não, mas eu vou esperar o Espírito Santo tocar no meu coração. Já tocou quando Ele você... já falou com você. Ele já falou, então você tem que se esforçar. Você não pode poupar dificuldades. Eu tinha um problema lá quanto à alimentação, que quando eu cheguei na igreja, e eu era sempre vencido, Você sabe o que eu fiz? Para conseguir vencer, eu cheguei a chorar um dia e deixei lá, ó, na minha frente. Pronto, passou, acabou. Eu me esforcei, logicamente com a ajuda divina, me esforcei, hoje eu não pratico mais. Amém. Olha, Então tudo, se você quer alcançar uma norma alta diante de Deus, a obra tem que aparecer, não só a fé. A obra tem que aparecer nisso. Conheço suas obras, né? É isso. Na página 4, no segundo parágrafo, tem um subtítulo chamado Tratar com Mentes Humanas, uma Obra Suprema. E isso aqui faz todo sentido no mundo que temos vivido, né, atualmente. O futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Meu Deus. Neles vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determinam o caráter e destino da nação. Isso é muito sério. Estamos perdidos. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida da geração nascente. Educação. Geração. Não, mas eu tô falando Educação. que é Sim. o ponto. Olha, nós vivemos hoje um momento crítico no nosso país. E às vezes nós comentamos aqui a situação que aconteceu lá no Espírito Santo, quando houve lá aquela greve dos policiais, onde pessoas que menos se esperavam, eles devastaram lojas. Era gente normal. Não se tratava ali de pessoas de má índole. O pastor no meio que levou a televisão. Então, Levou a televisão. sabe? Pra pregar o evangelho. Então a Depois ele gente... entregou, viu? Ai, que bom. Se arrependeu. Não, mas isso daí não exime do crime. Então a gente percebe que, às vezes, para a pessoa demonstrar quem ela é, ela só precisa da oportunidade, Ou tirar o que está impedindo. sabe?
É, restrição. Tirou a lei. Então, por isso que é tão importante hoje, dentro da igreja, dentro das famílias, formarem caráteres que sejam honestos, que sejam puros, né? Pessoas que sejam pelo menos honestas. Satanás tanto sabe disso aí que você está falando, porque ele começa a exercer a influência dele na geração futura a partir dessa geração de agora. Exato. A partir dessa geração de agora, ele já começa a cultivar os frutos para ele poder controlar a geração futura. Ele sabe muito bem disso aqui. Será que isso na igreja também, né? Assim? Também. Sim, também. gente, são seres Com humanos certeza. que estão lá. Mais certeza. Uma coisa O que uma geração aceita, tolera, a outra faz. Aqui, ó. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida das novas gerações. Que é esses que vão governar o país nas suas Exato. diversas áreas. É porque a culpa não são dos novos, a culpa são dos velhos. Se os velhos são relaxados, tem que falar de linguagem logo clara, se são relaxados na questão da educação dos novos, você vai esperar o quê lá na frente? Deus falou uma coisa, quando a gente pega o Antigo Testamento, se eu não me engano, Deuteronômio, eu acho que é Deuteronômio, logo nos primeiros capítulos fala o seguinte, que era para ensinar a lei de Deus, as coisas de Deus para as crianças ao deitar e levantar. E aí eu fiquei sabendo também, tinha também um livro, até nos livros fala o seguinte, que os israelitas, não eram nem os judeus ainda, era o povo de Israel, eles pegavam um modo deles poderem ensinar suas crianças nos caminhos da lei de Deus, obediência ao Senhor, era por meio de cânticos, eles cantavam cantando a respeito do mandamento, da questão das coisas boas, que Deus é maravilhoso, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus levou o povo, né? Eles atravessaram também, abriu o Rio Jordão para que eles forem também. Então, veja, se com o povo de Israel, ensinando aquela molecada, quando eram novinhos assim, chegou um momento quando eles chegaram na porta lá para entrar em Canaã, lá para ir para poder olhar os locais, lembra? Para dar uma olhada. Aí Moisés mandou 12 rapazes. Sim. 12 rapazes. 12 jovens. E olha que o povo está ensinando, hein? Está ensinando o caminho ainda, 12 jovens. E olha para você ver. Aí dos 12 que chegaram lá, não, a terra é maravilhosa, a terra é boa mesmo. Como o Senhor falou, ela é excelente. Aí ele falou, então, vamos lá que nós vamos conseguir. Aí falou, não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim, não, porque são gigantes, os homens são assim. E até os mais velhos, em vez de pegar, não meninos, que história é essa, né? Os mais velhos também se derreteu o coração até dos mais velhos, porque eu fico pensando o que foi colocado na mente daqueles homens, quando eles eram mais novos. Só Josué e o Caleb permaneceram firmes. Não, o Senhor prometeu, o Senhor vai nos dar. E o que os outros fizeram? Vamos apedrejá-los, porque estão falando loucura. Aí Deus diretamente teve que intervir, né? Porque se não tivesse intervido, eles iam morrer. Aí, então, olha, isso com o povo de Israel, Deus falando para eles, ensina suas crianças, ensina seus meninos. Vira o mar vermelho se abrindo com o poder. Vira o mar vermelho se abrindo. Imagine, Duvidando. agora a gente pensa, imagina nós hoje, que temos na mão a geração futura. Eu não estou nem falando na questão de trabalho, hein? Eu estou falando na questão de caráter, bom costume, bom comportamento. A gente vê nas ruas de hoje o que tem aí. A gente vê nos locais o que a gente encontra dos jovens, dos adolescentes de hoje. E se nós não fazemos nada, se nós não formos firmes, conforme então Protágoras leu, pessoa firme, pessoa com normas firmes, não com norma fraca, eu vou rebaixar. Se você rebaixa, já era, ele vai ser pior que você, não adianta. Porque assim, é aquela coisa, você está aqui, se você rebaixou, ele consegue ir mais longe. Você pensa que não tem que chegou no fundo do poço, ele consegue cavar mais um pouco ainda. Então, daí para pior. Posso falar? Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só do sangue de Jesus, a poder sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. O quê? O sangue de Jesus dá o poder.
hoje as vitórias.